Quarto ano, e aí como vocês estão? E aí espero que vocês estejam bem, tá? E aí nós vamos continuar com essas nossas aulas à distância, né? Pedindo sempre para que o nosso Senhor, para que Papai do Céu possa estar nos abençoando e nos protegendo, e que tudo isso termine, que a gente volte para as nossas aulas, para nossas vidas normais, tá? Que a gente tá vivendo uma vida que não é normal pra gente, né? Mas que a gente está sentindo falta dessa interação, sabe? Até porque vocês têm muito conhecimento para dar para a gente. E tem alguns conteúdos como esse que a gente vai ver hoje, vocês saberiam colocar situações que vocês já vivenciaram, momentos que vocês já vivenciaram, essa questão de direção, de sentido, onde vocês estão. Então, faz falta essa troca de vocês com a gente nesse momento de dar conteúdo, de ministrar conteúdo. Mas a gente precisa continuar dessa forma, então vamos lá, mas a gente pedindo e confiante que isso vai passar, tá? Então a nossa aula hoje ela vai falar de direção e sentido. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de geometria, localização. O que é que isso tem a ver? O que é que isso vai levar a gente para onde? Vai estar determinando que a gente vá prosseguir por um caminho, que rua eu vou, para que lado eu vou, direita, esquerda, rua paralela, rua perpendicular, enfim. Então, hoje é isso que a gente vai estar estudando, tá bom? E aí, na nossa plataforma, a gente vai trabalhar com isso aqui, partindo de uma situação, tá? Tentem lá. Simone fez um esquema para representar o percurso que ela faz de sua casa até a escola. Observe a imagem e continue a descrição desse percurso. Ao sair de casa, Simone vira à esquerda e caminha até a primeira esquina onde vira. Então, vamos ver aí o caminho que ela faz. A casa de Simone, que vocês estão vendo, está aqui. Então, para que ela saia de casa, ela vira à esquerda, depois ela vai caminhar até a primeira esquina, onde ela vai virar para chegar aonde? Até a sua escola. Veja que o percurso que ela fez, tá? Todo esse caminho amarelo até ela chegar lá. Aí diz lá, Simone, ao sair de casa, ela vira à esquerda e caminha até a primeira esquina. Onde vira? E aí? Onde ela vai? Para onde ela vai seguir? Que caminho ela vai tomar? Será que ela vai ter que andar mais esquina, dobrar à direita, dobrar à esquerda, seguir reto, enfim? Qual será esse caminho que Simone ela ainda vai percorrer até ela chegar à escola? Veja só o que é que o livro está trazendo para a gente. À direita e segue até a próxima esquina, onde vira à esquerda e vai seguir para a próxima esquina, onde novamente ela vai virar à direita e seguir reto até a escola. Veja que ela faz esse percurso todos os dias ao sair de casa. Mas ela pode estar tomando direções diferentes todo dia. Ela pode seguir caminhos diferentes todos os dias até que ela chegue à escola. Não é necessário ela seguir o mesmo caminho todo dia. Então, observe novamente o mapa e responda o que vem a seguir. Então, vamos fazer isso aqui, pensando e analisando esse caminho de Simone, observando o desenho, tá? Veja só, o caminho percorrido por Simone apresenta ruas curvas ou ruas retas? Veja o caminho que ela faz. Esse caminho que ela faz tem ruas curvas? Tem ruas retas? E aí, qual seria as ruas opcionais aí ou a correta para essa situação? Se você acha que for rua curva, você vai clicar. Mas aí a gente faz de forma oral. Qual seria essa rua? Seriam as ruas retas. É óbvio, gente, se a gente observar todo o traçado que ela faz, mesmo que ela entre à esquerda ou vire à direita, mas as ruas aí são retas, ela não tem nenhuma curva. Então, a gente está vendo que essas direções, elas vão poder ser
retas, sempre seguindo caminhos retos, ruas retas, que na maioria das vezes a gente sempre se depara com a maior quantidade de ruas retas, sem ter tantas curvas, tá? Mas às vezes essas ruas retas a gente vai poder classificá-las, que é o que a gente vai ver agora. Ruas paralelas e ruas perpendiculares. A gente já viu isso lá no início, no módulo 1 ainda, relacionado à geometria. Mas vamos observar dentro dessa outra imagem que a gente vê aqui. E aí a gente vai ter a definição ou entender o que seriam ruas paralelas e ruas perpendiculares. Observe as ruas paralelas e perpendiculares deste mapa. Quando as ruas estão representadas na mesma posição, dizemos que elas são paralelas. Então, veja só. Aqui eu tenho a rua Orquídea, tá? E aqui do outro lado eu tenho a rua Margarida. Elas são duas ruas que estão representadas na mesma posição. Ui, o mouse correu um pouquinho. Mesma posição. Então, essa rua Orquídea com a rua Margarida, elas são classificadas como ruas paralelas, pois elas estão seguindo a mesma posição, tá bom? Aí, quando as ruas estão, vamos voltar para aqui, quando uma rua está representada na horizontal e outra vertical, dizemos que elas são perpendiculares. Aí, veja só, vamos voltar para cá. Rua Margarida e Rua Hortência. Nós temos aí um exemplo de uma rua perpendicular, porque a gente tem uma rua na horizontal e outra na vertical. Então, essa é a nossa aprendizagem de hoje. Ruas paralelas, elas vão ter e vão ficar na mesma posição. Ruas são perpendiculares quando uma se encontra na horizontal e a outra na vertical, ok? E aí a gente vai vendo outras situações, alguns outros exemplos que vocês vão estar fazendo isso no livro de vocês, tá? No livro de vocês também vem todas essas atividades, mas o mesmo mapa mostrando esse caminho que ela vai estar percorrendo, mas o que vocês precisam compreender é que ruas paralelas, elas vão seguir lado a lado, na mesma posição. Ruas perpendiculares, essas ruas vão estar horizontal e vertical. Então, vai haver um cruzamento entre elas, mas elas não estão seguindo o mesmo caminho. Elas seguem posições e caminhos diferentes. Então, perpendicular, quando há o encontro de uma rua horizontal com uma rua vertical. Paralela, quando elas vão seguir na mesma posição lado a lado, tá bom? Então, prestem atenção nisso aí. Então, veja só, aqui a gente tem um outro exemplo, uma outra situação de um mapa, onde a gente vai ler e a gente vai tentar descobrir o que é que vai ser pedido, tá? O mapa da esquerda mostra o bairro Jardim das Flores, próximo à casa de Simone. Compare os dois mapas e diga o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Então, vejam só. O primeiro mapa, que está aí mostrando o nome das ruas, bem direitinho. E esse outro mapa aqui, que foi o mapa da rua de Simone. Simone saiu de sua casa até ela chegar à escola, tá certo? Vejam que a gente já percebe aqui de cara já uma diferença. O quê? O que seriam isso? Aqui a gente não tem nome de ruas. A gente pode contar como uma diferença, tá bom? E as semelhanças? Por quê? Qual seria a semelhança que a gente tem aqui? Será que a gente tem alguma semelhança? Ou a gente só vai ter que encontrar aqui diferente, tá? Então, veja só. A diferença a gente já encontrou, que são o nome das ruas, mas aqui a gente tem como semelhança cruzamentos. Todas elas, as duas imagens, têm cruzamentos, tá bom? Mas a pergunta não é isso que ele quer saber. Ele quer saber... Ai, gente. Aqui, vamos lá. Observe novamente o mapa e escolha as ruas que cruzam com a Rua Girassol. Primeiro a gente tem que localizar a Rua Girassol. Então, ele quer saber quais são as ruas que cruzam. A Rua Girassol está aqui embaixo. Cruzar é porque houve algum toque, houve alguma junção entre elas. Então, aqui a gente tem Rua Margarida. Será se a Rua Hortência tem algum cruzamento com a Rua Girassol? Então, isso são indagações que a gente vai fazendo com relação à observação que a gente está fazendo aqui no mapa. Será se essa Rua Lírio... ela tem um cruzamento, ela se cruza com a Rua Girassol?
Será se a rua Cravo tem alguma coisa a ver aqui com a rua Girassol? Aí eu pergunto, se eu dissesse para vocês que a rua Girassol e a rua Hortência, elas são paralelas, eu estaria certa nessa afirmação? Rua Girassol e rua Hortência, elas são ruas paralelas, que eu posso classificá-las como paralelas? Sim, porque elas estão na mesma posição, elas estão caminhando lado ao lado. Mas eu não posso dizer que Rua Margarida e Rua Hortência são paralelas. Elas são ruas o quê? Que vai haver um cruzamento, mas uma está na horizontal e outra na vertical. Então aqui eu tenho um exemplo prático de ruas que são perpendiculares. Mas voltando para cá, quais seriam essas ruas que cruzam com a Girassol? Cravo, Lírio, Margarida, Hortência. Vamos ver qual seria essa rua que vai cruzar. A rua Lírio, tá vendo? E a rua Margarida. Por quê, ó? Porque houve um cruzamento aqui, tá certo? Desse outro lado também. Então aqui a gente tem como exemplos essas ruas aí que foram colocadas como exemplo de ruas perpendiculares. Mais outra situação aqui. Quais são as ruas paralelas? Aí a gente vai estar trabalhando com vocês a questão da memorização. Se vocês realmente conseguiram compreender e sabem localizar dentro do mapa essas ruas. Quais seriam aqui as ruas paralelas à Rua Lírio? E aí, quais seriam elas? E aí você vai estar respondendo lá na plataforma, essa atividade você pode responder aqui dentro, ó, onde tem esse símbolo, tá bom? E aí você vai responder isso aqui, escrevendo pra gente, tá bom? Pra gente ver essa atividade e corrigir o que vocês fizeram. Tudo isso é a gente localizando-se dentro de mapa. Então, se você pegar um mapa de Campina Grande ou um mapa do seu bairro, tá? Mais especificamente, você vai estar podendo fazer isso, localizando ruas que sejam paralelas e também identificando ruas que sejam perpendiculares, tá certo? Isso aí vai depender do mapa, da sua localização. Você pode dizer que a sua rua é paralela com que outra rua? Sua rua ela é perpendicular, a rua que você mora é perpendicular com que outra rua fica próxima a você? Então, isso é você estar trabalhando e interagindo dentro do mapa. Você está localizando direção e sentido de onde você está, de onde você se encontra. E aí você vai poder estar sabendo diferenciar o que seria uma rua paralela e perpendicular dentro do mapa do seu próprio bairro onde você mora. E aí você vai poder estar identificando essas ruas que a gente trabalhou hoje. Retas paralelas e retas perpendiculares. E aí você vai saber localizar em qualquer mapa que você vai estar observando, ok? Pode começar. Então, veja só. A outra parte da nossa aula hoje, ela vai falar sobre visão frontal, ou seja, vista frontal, vista lateral e vista superior. Isso aí vai estar relacionado aqui. A sua forma de ver os objetos, dependendo da sua localização. Se você está vendo de frente, se você está vendo de lado ou se você está vendo na parte superior, de cima para baixo, tá? Então, lógico que vamos observar aqui a imagem. A gente tá vendo aí um senhor, tá passando aí na vitrine de uma loja e tá olhando a bicicleta. Essa visão que ele está tendo aí é uma visão o quê? Frontal, ele está vendo de frente, ele está vendo lateral ou ele está vendo da parte superior, ou seja, de cima para baixo. Então tá lá. Jefferson está observando uma bicicleta na vitrine de uma loja. Veja a imagem e escolha o desenho que representa a vista que ele tem dessa bicicleta. Então a bicicleta está aí. Aqui ao lado você está vendo que tem 3 situações, tá? Onde a bicicleta, essa primeira imagem, você está vendo mais a parte do guidão, a roda e está vendo o pedal da bicicleta. Você não está vendo a parte de trás, está vendo ali a sela. Já na segunda imagem, é a visão de como ele está vendo o objeto, a bicicleta, na vitrine da loja. E essa outra imagem, ele já mostra de que ângulo essa vista. Se a gente observar, vai ser de cima para baixo, tá? Digamos que ele estivesse lá na parte de cima de um ônibus de 2 andares, estivesse passando, digamos isso,
e ele tivesse lá e o ônibus parasse de repente e ele pudesse estar olhando para aquela imagem. Ou ele estaria lá sobrevoando uma área. Imagine que você está sobrevoando uma área, tá? E que imagem você vai ver? Será se você lá de cima, do alto, você vai conseguir identificar com detalhe o que você vê do local que você está? É óbvio que não, porque a gente vai ter uma visão à distância. Então, a gente vai ter isso superficial. Então, se for formas, você vai saber identificar formas, quadrado, retângulo. Por quê? Porque o formato da imagem, do objeto que você está vendo, tem como você fazer isso. Mas você não vai ver em detalhes o que está naquele local. Ou na praia, ou identificar pessoas, ou identificar objetos numa vitrine. Então, tudo vai depender da sua posição. A posição que você está para que você identifique os objetos. Digamos que você está aí na sua casa, você está vendo um objeto na sua frente. Então, tem como você dar em detalhes o que você vê. Você fazer o desenho em detalhes do que você está vendo. Mas se esse objeto você não tivesse vendo ele frontal, você lhe diria o que você vê de forma lateral ou de forma de cima para baixo, ou seja, de superior. Então, vai depender da sua posição, da sua vista, a posição que você está e também o que o objeto está. Não só a sua posição, mas a posição em que o objeto se encontra. Então, hoje a gente viu conteúdos diferentes, tá? A gente viu localização, direcionamento, ruas paralelas, ruas perpendiculares, né? Para você localizar ruas, identificar se é paralela ou não, e a posição em relação a objetos. Visão frontal, visão superior e visão lateral. Então, exercitem para que a gente possa, vocês estarem aí memorizando. Beijo e até a próxima aula.